Isabela, a sua pesquisa, ela identificou 16 tipos de eleitores do Bolsonaro. E agora nós estamos vivendo um processo muito valioso no país, que é de trazer à tona o quão foi manipulador as nossas eleições em 2018, né? Você acha que algum desses tipos podem se beneficiar desse processo de acessar agora informações que se contrapõem às fake news, que pautaram a sua tomada de decisão? Gostaria de saber um pouco mais, ouvir um pouco mais sobre esses tipos. Eu tenho certeza que sim, até porque tem determinados grupos, o que a gente observou, né? Então, inclusive, acho que é importante falar sobre a questão disso que a gente está chamando de bolsonarismo, que é a seguinte: os grupos que eu comecei a observar, que eram grupos que não necessariamente também, inclusive, se identificavam como sendo de direita, eles não tinham o Bolsonaro como principal figura, como principal líder. Tanto que, por exemplo, os grupos que eu comecei a observar e que já, de alguma forma, se alinhavam a essa tendência, diziam que queriam o Sérgio Moro como presidente. Então, isso é um período, inclusive, anterior à ascensão do Bolsonaro como na pré-campanha. Então, ou seja, essas pessoas, né, estão dentro dos diferentes perfis. Então, os nossos perfis são muito variados, você tem uma multiplicidade de personagens. Mas, dentre esses perfis, há sim, eu acho que parte da população que inclusive agora começa a se decepcionar e que começa a ficar assustada com as determinadas posturas ou com declarações que são mais violentas e que agora se tornam explícitas. Então, eu acho que sim. Até porque eu acho que a gente tem uma visão de que a sociedade brasileira está polarizada. A ideia de polarização, ela me parece ser bem interessante, e os teóricos são muito mais complexos do que o uso da polarização no senso comum. A ideia de polarização, como ela tem sido absorvida no senso comum, me parece apontar para uma ideia de que há dois blocos na sociedade brasileira, pró e contra Bolsonaro. E não é isso. Na verdade, a gente poderia pensar que a sociedade brasileira está tripartida. A gente tem um terço apoiando esse projeto, um terço não apoiando, e tem uma faixa intermediária. Então, acho que a gente consegue, sim, de alguma maneira, mobilizar essas pessoas, que não é pouca coisa, a gente está falando, então, provavelmente de um terço da população, e que agora começa a se deparar com as questões, por exemplo, do Vaza Jato, né? Ou seja, né, começa a ver que, por exemplo, determinadas coisas eram fake news e que elas acreditaram e que agora isso não se mostra real. Então, eu acho que dá sim. Quer dizer, Isabela, uma turma saiu do armário, uma outra turma está caindo na real. Sim.